Maravilha. Bem, queridos, seguindo aqui a nossa aula, aqui repito a você que esse vídeo está relacionado à primeira lição do trimestre vigente da Escola Dominical, Escola Bíblica Dominical, que também serve para a Escola Bíblica da Palavra, Escola da Palavra, enfim, um comentário sobre a revista publicada pela editora Central Gospel do atual trimestre, cujo título é Os Ícones do Antigo Testamento, os ícones da Antiga Aliança. Esse vídeo aqui é a parte 2. A parte 1 está em cima, só você ouvir e analisar. Essa aula é sobre Abel, o homem cuja oferta agradou a Deus. Já comentei no vídeo primeiro sobre a vida de Eva, a vida de Caim, e esse agora tratarei sobre a vida de Abel, tá? Ó, já comentei com vocês sobre os objetivos da lição, introdução, um paralelo que eu fiz sobre o capítulo 3 e 4 do livro do Gênesis, uma análise sobre a personagem Eva, enfim, uma leitura psicológica, também de Caim, comentei no vídeo anterior. Nesse agora, eu vou comentar sobre a vida de Abel, propriamente dito, portanto, a aula sobre Abel. Eu quero que você venha aqui comigo no nome de Jesus. Veja, aqui sobre Abel, né? Abel, aquele que alegra o coração de Deus, ou Abel, o homem cuja oferta alegra o coração de Deus. Enquanto Caim ele foi um lavrador da terra, portanto, um homem do campo, Abel, um pastor de ovelhas, Enquanto pastor de ovelhas, evidentemente, desenvolveu habilidades relativas ao trabalho do pastor, ou seja, capacidade de proteção e de cuidado. Ao mesmo tempo que o pastor provê, também cuida, protege, é aquele que é capaz de dar vida pelas suas ovelhas, né? Na verdade, né, digamos assim, o ladrão e o salteador não é capaz de dar sua vida pelas suas ovelhas. Já o pastor, não. O pastor é aquele que se disponibiliza e dá a vida pelas suas ovelhas. Portanto, desenvolve uma relação de apego, de pertencimento, de vínculos, de cuidado, de proteção, tipicamente um pastor, né? Jesus disse que ele é o bom pastor e dá a vida para as suas ovelhas. E tanto Caim quanto Abel trabalhavam. Aí você pode até que desenvolver um outro vídeo sobre a importância do trabalho já no contexto do primeiro casal, né, da primeira família. E interessante que esse primeiro casal desenvolve atividade de domesticação de animais, aqui no caso Abel, e também da agricultura, uma visão até assim, né, da evolução, ou uma visão evolucionista dessas espécies. O homem sai lá das cavernas e só consegue de fato ter a possibilidade de conviver, viver em aldeias e aos poucos montar uma sociedade a partir do momento que ele consegue domesticar animais e também desenvolver agricultura. Ele sai do paleolítico para o neolítico a partir da importância da agricultura e da domesticação de animais no processo evolutivo. Enquanto que a Bíblia diz que já desde o início, na verdade, eles perdem em função da própria queda, são expulsos do paraíso, e está presente já no primeiro casal já a prática, né, do cultivo, da agricultura, bem como também da domesticação de animais, aqui no caso Abel, um pastor de ovelhas. Eu falei no vídeo anterior sobre o casal Adão e Eva. Eles pecaram, foram punidos, perderam posição, mas não abandonaram Deus. Tanto que Eva até afirma: do Senhor alcancei um varão, alcancei um varão do Senhor, né? Alcancei do Senhor um varão, ou seja, alcancei, adquiri um filho mediante o favor, o auxílio de Deus. E esse Deus na vida do casal perpassados para os filhos, né, nesse ambiente familiar em que Adão e Eva ensinaram os seus filhos. E na hora de de Caim e Abel manifestarem na prática os seus respectivos aprendizados, Caim ignorou, levou para o Senhor uma oferta qualquer, mas Abel não. Abel teve uma atitude totalmente diferenciada, uma atitude louvável, uma atitude de referência. Veja, Abel se manifesta, esse Abel que para alguns é uma vaidade, né? Para alguns é efêmero, mas para Deus é que permanece.
Interessante, né? Abel é vaidade, efêmero, fugaz, é aquilo que não permanece, mas para Deus, até hoje, a sua oferta pela fé ainda fala, até hoje permanece, até hoje é vívido, até hoje ecoa, até hoje permanece. Para o homem, morreu cedo, foi abruptamente assassinado, mas para Deus vive e ainda a sua mensagem é ecoada até os dias de hoje. Portanto, nem sempre o que para o homem permanece é duradouro, e nem sempre para o homem o que se perdeu. Deus tem os seus meios de aquilatar as questões. Aqui, voltando à nossa reflexão aqui mais concretamente, esse Abel, ele, na hora do culto, ele mostrou de fato quem Deus era para ele. Veja, a Bíblia diz que pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, pela fé, depois de morto, ainda fala. Então veja que essa oferta de Abel não foi uma oferta impulsionada por qualquer motivo, ou impulsionada por interesses, ou impulsionada por por um mero desejo de cumprir protocolos ou de participar de um culto formal, formalístico, não. Uma oferta imbuída, impulsionada, carregada pela fé. Essa fé que reconhece que Deus existe, reconhece que Deus é galardoador, reconhece a sua importância, a sua grandeza, portanto, é uma fé consciente, uma fé que conscientiza o indivíduo da existência, da ação e da necessidade de viver se relacionando com esse Deus, e essa fé o impulsiona a demonstrar na prática, no concreto, porque veja, fé sem concretude não vale nada, fé sem obras é morta, a fé é evidenciada na obediência. E obediência é a parte concreta da fé. A obediência é quando a fé é concretizada, é manifesta, é revelada. E essa obediência se manifesta em várias áreas, dentre elas na questão do culto, da adoração, da prática religiosa, da prática devocional. Abel, portanto, vai ao culto. Só que antes da sua ida ao culto, veja, há uma preparação prévia. Uma preparação prévia, porque a Bíblia diz que quando Abel foi ao culto, levou, portanto, né, ele trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e das suas gorduras. Olha só, se ele levou para o culto os primogênitos das suas ovelhas e das suas gorduras, é porque ele previamente preparou a oferta. Opa, eu vou cultuar a Deus, que maravilha, que alegria. Então eu vou aqui planejar a minha oferta, vou separar o melhor. E para você separar o melhor, você tem que distinguir, observar, notar, selecionar. E uma seleção é uma escolha. Veja, né? Toda seleção é uma escolha. Esse não, mas este sim. Portanto, é uma determinação da vontade, é uma manifestação do coração do indivíduo, um processo seletivo que visa distinguir. Então, isso demanda raciocínio, demanda razão, demanda decisão. Tem a ver com sentimento, razão e com decisão de vontade. Ele foi para o culto para levar o seu melhor. E esse melhor por quê? Porque ele queria, na verdade, atingir, tocar o coração de Deus. Deus, tu és para mim importante, tu és o meu Senhor, o meu Salvador, a minha vida existe em ti, eu quero te oferecer o meu melhor, vou separar das primícias das minhas ovelhas e das suas gorduras para derramar, colocar, oferecer em holocausto, em sacrifício vivo a ti. Veja que a relação distinta, enquanto Caim trouxe do fruto da terra uma oferta qualquer, Abel tem todo o cuidado de planejar, usar as suas faculdades humanas para derramar-se diante de Deus. Caim também planejava, só que planejava o mal, ele arquitetou o mal para matar o irmão. Enquanto Caim planejava o mal, Abel planejava entregar uma oferta de excelência, uma oferta que tinha para ele significado, relevância, que manifestasse o seu coração diante da presença de Deus, né? Então, Caim, de fato, ele é tratado, inclusive, como um adorador por excelência. Essa oferta de Abel, perdão, ela tem fé, porque pela fé, por intermédio da fé,
através da fé, mediante a fé, ele leva uma oferta. Essa oferta tem também generosidade, né, porque ele pega das primícias, dos primeiros, a melhor qualidade. Essa fé, essa oferta, além de fé, além de generosidade, tem liberalidade. Não estou preso a esse bem não me domina, esse bem não é para mim. É um desapego. Você dar o melhor, dar o primogênito, que você reconhece, tem reconhecimento, que você distingue, não é uma coisa, é fruto da emoção, não é fruto de uma razão, de uma consciência de adorador. Essa fé, essa oferta tem, portanto, né, significado de quem Deus é. É tão verdade que a Bíblia diz que atentou Deus para Abel e para a sua oferta. Esse atentar significa e Deus se agradou, se alegrou, Deus ficou sorrindo, sorridente, semblante alegre, uma oferta que mexeu com as emoções de Deus, com o ser de Deus, com a pessoa de Deus, como um cheiro suave que envolve essa ambiência culto de adoração e que a sua presença se manifesta, envolve, abarca e que acaba impregnando o espaço de devoção, de carinho, de amor, mediante a oferta. A oferta tem tudo isso, porque a oferta é aquilo que se oferece para Deus, é aquilo que se entrega para Deus, né? Então isso aqui tem a ver com um adorador por excelência. Um adorador por excelência, ele faz as coisas para Deus pela fé, porque ele reconhece quem Deus é. Ele faz as coisas para Deus com generosidade, com liberalidade, e o que ele tem, ele pega o melhor para oferecer a Deus de modo voluntário, de modo total, de dedicação, de entrega, de seriedade, de relevância, de carinho, por aí vai. É uma descrição, né, assim, que nos falta até às vezes adjetivos para poder retratar, descrever a excelência desse adorador chamado Abel, que para o homem é vaidade, mas para Deus, de fato, é uma entrega, um altar vivo na presença de Deus. E a Bíblia diz que atentou Deus para Abel e para a sua oferta. Esse atentar foi tão forte, tão poderoso, que o próprio Caim percebeu que Deus atentou. Quando Deus atenta, quando Deus se agrada, meu irmão, daquilo que fazemos, daquilo que para ele fazemos, ele responde, ele torna visível. Abel viu de modo concreto esse atentar de Deus mediante o favorecimento, a intervenção, a operação de Deus na vida de Abel. Chamou a atenção de Caim. Se você tocar o coração de Deus e Deus contigo se alegrar, pode esperar, Deus atentará para ti. E o atentar de Deus fará uma diferença. As pessoas com as quais você convive perceberão o favor de Deus. Olha, Deus atentou para o Paulo, atentou para o Gilson, atentou para o fulano e o cercou de bens e o abençoou sobremodo, porque Deus está alegre. É importante você entender que quando você alegra o coração de Deus, Deus responde. Deus não é insensível. Deus não ignora o que fazemos para Ele, o que lhe entregamos e a maneira como nós o reconhecemos. Abel, ele de fato tocou o coração de Deus, né? É porque essa oferta entendia a importância de Deus na vida de Abel. E Abel, de fato, essa pessoa aqui que você entende, uma pessoa amiga, uma pessoa inocente, porque veja, Caim, dominado pelo ódio, pela ira, pelo rancor, transtornado, manipulou, maquiou, planejou, arquitetou um plano para matar o seu irmão. Ele não é meu irmão, porque ele confia, porque ele entrega, porque ele é sem reservas, né? Não vê malignidade nas pessoas, enfim, e até aqui de modo sorrateiro, o seu irmão Caim o levou para o campo. Vamos ao campo caçar, ele foi de alma limpa, desarmado, mas Deus era com ele e que infelizmente acabou sendo assassinado de modo violento pelo seu irmão. Mas, de fato, Caim é um homem cruel e, em contrapartida, Abel, um homem generoso, deu o seu melhor porque possuía, porque sabia que era para Deus, deu o seu melhor porque quem ama a Deus não retém, quem ama a Deus entrega, porque ele sabe que a melhor coisa é dar do que receber. Portanto, Abel é aquele que adora e é aquele que aprende a importância de viver pela fé.
Viver pela fé, através da fé, é romper um pouco com as demandas dessa vida, com os valores desse mundo e saber que, ao final de tudo, a nossa vida é propriedade exclusiva do Senhor. E o próprio Deus, né, deu testemunho de Abel. Veja, quando o autor dos Hebreus escreve, né, a sua carta e elenca os heróis da fé, ou pela fé, pela fé, pela fé, ele começa a narrativa com Abel. Abel pela fé. Em Abel é aquela fé que oferta, é aquela fé que entrega, é a fé capaz de entregar, é a fé que prioriza Deus, é a fé que sabe colocar Deus aonde deve colocar, no primeiríssimo lugar. É a fé das primícias, é a fé dos primeiros, é a fé da excelência, é a fé da qualidade, né? Pela fé, Abel agiu, né? Porque a fé nos leva a agir, a fé nos leva a concretizar, a fé nos leva a materializar. Abel não só pensou, pela fé, ele ofereceu, ele deu, colocou no altar de Deus a sua oferta excelente. A fé é operante, a fé é ativa, a fé se manifesta em obra, a fé se manifesta em atitude concreta, não é só pensar, não, é pensar e agir. Abel ofereceu a Deus maior, melhor, superior sacrifício do que Caim, pelo qual, através do qual, por intermédio do qual, mediante o qual que o sacrifício alcançou. Interessante, né? Que aqui é até uma ironia. A Bíblia diz que quando Eva teve Caim, alcancei do Senhor um varão. E aqui não, aqui veja, ó, pelo sacrifício, através do sacrifício, Abel alcançou de Deus testemunho. Ou seja, alcançar que testemunho, Deus declarou, Deus disse, Deus bradou. Foi o próprio Deus que deu testemunho, foi o próprio Deus que declarou, foi o próprio Deus que mencionou, foi o próprio Deus que reconheceu, né? Pelo qual, pela sua obra, pelo seu sacrifício, ele alcançou de Deus o testemunho. Deus carimbou, Abel é justo. Deus carimbou, Abel é adorador. Deus carimbou, eu reconheço Abel, eu sei quem Abel é, porque a sua oferta revelou seu coração. Deus sabia quem era Abel, né? Pelo que através do sacrifício, pelo qual alcançou um testemunho, uma posição, entende aqui? Uma declaração de Deus de que era justo, ou seja, pela fé, Abel foi justificado. Ó, que maravilha, né? Pela fé, a fé antecedera a justificação de Abel. Abel fora justificado pela fé, porque é pela fé que andamos com Deus, pela fé que pavimentamos a nossa história com Deus, é pela fé que desfrutamos do favor do Senhor, é pela fé que vencemos, é pela fé que conquistamos, é pela fé que acessamos o coração de Deus, é na decisão do nosso foro íntimo que nos lança diante da sua presença, reconhecendo quem ele é, e pela fé vencemos. A Bíblia diz que pela fé Abel alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus reverberando, Deus falando, Deus notificando, Deus espalhando, Deus esprainando, Deus anunciando. É o Deus que projeta, é o Deus que leva, é o Deus que faz. Faça para Deus, entregue para Deus o seu melhor, faça dele a razão de ser da tua existência e não se preocupe, o próprio Deus dará testemunho. O próprio Deus reverberará o teu nome. O próprio Deus dirá: esse é o meu filho, a quem me comprazo, escutai-o. Aqui, pelo qual alcançou o testemunho, depois de fazer, alcançou o testemunho, ele fez pela fé, Deus testemunhou e continuou. E dando Deus, o próprio Deus, e dando Deus testemunho dos seus dons, das suas qualidades, dos seus feitos, das suas obras, e por meio dela e por ela, pela fé, depois de morto, ainda fala. É o legado, é a história. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia, né? Deus dando testemunho, impactando ainda pessoas pós-morte, ou seja, pelo legado, pela história, pela referência. Abel, de fato, um ícone, uma referência, porque era bom, porque era perfeito, não, porque aprendeu a viver
pela fé, homens dos quais o mundo não era digno, e Deus deu testemunho, porque até agora ainda fala. Tanto que o seu sangue derramado, que ainda clama, passou a ser uma referência do sangue inocente, uma referência do sangue que não deveria ser derramado, mas foi derramado. E aqui acaba, de alguma forma, mostrando a relevância, a história de Abel. Você pode ver, quando Deus estabelece até um padrão, um marco, essa geração perversa, que é injusta, ela pagará o sangue derramado desde Abel até Zacarias, o justo, ou seja, desde o Gênesis até Malaquias, mostrando que um ponto inicial, né, de referência, ele se tornou uma referência por conta da sua vida, da sua história, pela sua oferta, né, pelo seu testemunho, melhor, pelo seu sacrifício, pelo qual alcançou de Deus testemunho de que era justo, e pela fé ainda fala, né? É o sangue derramado. É tão verdade que essa relação do sangue derramado de Abel acabou se comparando, tipicamente, ou tipificando o sangue do inocente que seria derramado mais à frente, que é o sangue de Jesus. Ele acaba sendo aqui um tipo do antítipo, né? Abel apontando para Jesus. Abel, enquanto qualidades que carregava em si, acabando remetendo-se a Jesus. Se Eva pensava que a semente da mulher fosse Caim, enganou-se redondamente. Quem vai, na verdade, manifestar, prefigurando, não sendo, é claro, prefigurando a semente que viria, seria o próprio Abel, aquele que de repente foi até rejeitado por um, mas Deus usou de modo a ser uma referência para nós. Tanto que a Bíblia diz que de fato, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel, porque Abel até fala, mas de Jesus é superior. Mas o fato de ser superior não quer dizer que Abel não fale, entendeu? Aqui veja, aqui um paralelo entre Abel e Jesus. Abel, pastor de ovelhas, Jesus, eu sou bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Abel, traído e assassinado pelo seu irmão. Jesus, os seus irmãos não receberam, né? Não receberam. E os seus não receberam. Abel, testemunho de que era justo. E Jesus, e nele não se achou engano. Abel entregou um maior sacrifício. E Jesus, a si mesmo se entregou. Pai, a ti entrego o meu espírito. Abel, seu sangue derramado que ainda fala. Jesus, o seu sangue derramado que ainda salva e transforma. Que maravilha! De fato, aqui em Abel aprendemos uma lição importante, que a melhor coisa é servir a Deus com alegria e adorá-lo na beleza da sua santidade. E para fechar aqui, veja a importância. Adão e Eva pecaram, perderam posição, perderam prestígio, né? Enfim, uma situação terrível de consequência de pecado e desarmonias. Todavia, mesmo pós-pecado, você pode escolher o seu caminho se você deseja andar ou não com Deus. Está aqui. Essa história real apresenta dois caminhos. O caminho de Abel, perdão, o caminho de Caim. O caminho de Caim é o caminho da arrogância, da soberba, da violência, do assassinato, o caminho que se faz longe da presença de Deus, é um caminho do maligno. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Está lá o texto de Judas, né? Ai deles, dos perversos, que entraram pelo caminho, pelos passos, pela história de Caim. Mas também tem um caminho de Abel. O de Abel é o caminho da fé, é o caminho da oferta, da devoção, do testemunho que agrada a Deus. Está lá, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que morto entre o altar e o templo. Assim, vos digo, que requerido da geração. Pergunto a você nessa oportunidade, nesse momento, qual é a tua escolha? Você deseja andar no caminho de Caim? O resultado é maldição, morte, fugitivo, do diabo, do maligno, perversão, perversidade, assassinato, injustiça. Ou você decide andar no caminho de Abel, o caminho da adoração, o caminho do legado, o caminho da história, o caminho da aceitação de Deus. Veja, ao final,
nós decidimos a nossa história. Que você seja essa pessoa que se espelha, que seja inspirada pela história de Abel, porque pela fé Abel rompeu, pela fé Abel decidiu. Pela fé, Abel ofereceu um maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou de Deus testemunho de que era justo. E pela fé, ainda, mesmo depois de morto, ainda fala. Que eu e você sejamos verdadeiros Abéis que decidem adorar a Deus e atingir o seu coração na presença do Senhor. Um forte abraço, Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de compartilhar, de se inscrever, de comentar e de colaborar com o canal no nome de Jesus, que eu conto com a sua ajuda e com a sua colaboração. Está aí na sua tela aí a chave Pix 21984778523. Deus te abençoe, um forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.